Talvez o problema mental, psicológico mais comum que a gente tem atualmente é a ansiedade. A ansiedade acontece diante de situações complicadas que a gente vislumbra que vai ter que enfrentar ou que já está enfrentando. Então, dessa forma, é uma ocorrência normal, mas algumas pessoas têm ansiedade exacerbada, chegando a alguns momentos a ter aquelas chamadas crises de ansiedade. Quem já experimentou isso sabe como é desagradável. E quem já experimentou acaba ficando com o temor de ter de novo. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou apresentar um exercício que a pessoa pode se treinar a fazer para ela sentir-se mais segura diante dessa ameaça de crise de ansiedade. Então vamos frisar aqui o importante é que eu não estou falando sobre um tratamento para ansiedade generalizada ou para transtorno de ansiedade. Eu estou falando uma coisa pontual para as crises. Então, se você sofre de ansiedade generalizada, você precisa procurar o tratamento com um psicólogo, porque vai ter muito mais coisa envolvida nisso aí. Focando então na crise. O que acontece é o seguinte, por algum motivo, uma pessoa que tem essa tendência, ou que está passando por uma situação difícil, em algum momento do dia ou da noite, vai ter a sua ansiedade, digamos assim, ativada. Quando isso acontece, a pessoa é afetada de 3 formas. Ela tem, primeiramente, algumas sensações físicas diferentes, alteradas de forma desagradável. Os seus comportamentos mudam. Uma pessoa que está tendo aquela crise, ela vai alterar o seu comportamento normal, que era para ela estar tendo naquele momento. E também vai ter alterados os seus pensamentos. Esses pensamentos, eles podem ser gerados pelas sensações corporais que ela está tendo. E ao mesmo tempo, esses pensamentos fazem com que a ansiedade que começou a ser ativada aumente. Isso porque quando a pessoa está tendo aquelas sensações desagradáveis da ansiedade, ela começa a interpretar aquelas sensações. É a nossa tendência natural. A gente fica tentando entender o que está acontecendo, fica tentando tirar conclusões, fica tentando resolver aquilo ali naquela hora e fica inclusive fazendo previsões, predições no que aquilo ali vai dar, para onde que você está caminhando com aquela crise de ansiedade. Então tem gente que acha que está tendo ali um princípio de infarto, outras acham que estão tendo um derrame, outras acham que vão desmaiar, outras acham que vão passar uma vergonha muito grande. Começam a analisar se as pessoas em volta estão percebendo, o que elas vão pensar, esse tipo de coisa. Dependendo das sensações, dependendo da pessoa, ela pensa nisso tudo, ou pensa mais uma coisa ou em outra. A ansiedade vem, você não sabe muito bem porquê, e não tem muito como controlar isso, e aí as sensações corporais surgem, os pensamentos se aceleram, seus comportamentos se alteram. E você fica preso naquela situação que vai se complicando mais, sem conseguir pensar direito, mas ao mesmo tempo querendo pensar em muita coisa, e aí você não sabe como lidar com aquilo. Quando numa outra situação, de um outro dia, você sente que aquilo ali está ameaçando acontecer de novo, você rapidamente lembra do que você já passou e o medo surge rapidamente. Quando esse elemento de medo começa a acontecer associado, ele alimenta negativamente a situação. É mais um elemento para você ter aquela experiência tão dolorosa, tão desagradável. E isso aos poucos vai limitando a sua rotina, porque você começa a ficar com medo de passar mal em algumas situações. Você pode ficar com medo de entrar num elevador, você pode ficar com medo de ter a crise na fila de um banco ou durante o trabalho, e aí se a pessoa pode não trabalhar, algumas até deixam de trabalhar por causa desse medo. Então o que acontece? Você precisa ter uma estratégia preparada e treinar esse procedimento para os momentos em que essa crise ameaçar. Para em vez de você entrar nesse círculo aí vicioso, que vai te
arrastando para dentro do problema, você ter uma saída. Eu já adianto que isso aí não é uma fórmula mágica que na hora que você sentir que está ficando ansioso ou ansiosa, você vai lançar a mão disso e zerou a ansiedade em poucos segundos. Não é tão eficaz assim. Mas é uma coisa que, se você treinar, vai aumentar bastante a sua capacidade de enfrentamento. E isso já é muito importante. Esse exercício está baseado na importância da respiração para a regulação emocional. A respiração da gente está muito associada à maneira como a gente se sente naquele momento. Então, qualquer um consegue verificar isso. Quando você está tranquilo, você respira devagar, respira de forma suave. Quando você está nervoso, você costuma respirar de forma mais acelerada e mais pesada também. O que a gente vai tentar fazer é não deixar que essa respiração se descontrole. E aí o que acontece é o seguinte: quando a gente respira acelerado, isso aí muda a concentração de oxigênio e de dióxido de carbono no nosso sangue. Isso aí leva a uma alteração ali da química do nosso organismo, muda o pH do corpo momentaneamente. E essa alteração física e química do corpo leva a uma mudança na maneira como a gente se sente. Aí a gente pode ter aquelas sensações ali do ataque de ansiedade, de nervosismo. A nossa cabeça fica diferente, a gente fica tonto, às vezes tem um formigamento em alguma parte do corpo, pode começar a suar mais. Então veja que, entendendo essas coisas simples que eu falei até aqui, isso já vai produzir o primeiro efeito em você contra essas crises de ansiedade, que é um efeito positivo cognitivo, ou seja, você já vai entender melhor o que está acontecendo ali e já diminui a necessidade de você ficar interpretando, buscando explicações, como eu falei agora há pouco. Você já vai interpretar aquilo de uma forma simplificada e objetiva. Eu estou tendo outra crise de ansiedade que ela altera a minha respiração, altera as minhas sensações corporais. É isso que está acontecendo nesse momento. Agora vamos tentar colocar um segundo efeito aí. Vamos tentar regularizar essa respiração que começou a se alterar por causa da crise de ansiedade. Se você conseguir regular a respiração, você vai diminuir aí essa mudança na concentração que eu falei de gases no seu sangue, e isso vai diminuir aquelas sensações físicas desagradáveis associadas ali. Bom, quando você começar a se concentrar em reduzir, em acalmar a sua respiração, você vai estar também tirando o foco de ficar analisando as sensações, tá? Tente fazer isso. Não fique prestando atenção nas sensações desagradáveis, não. Preste atenção apenas na respiração e espere que as sensações desagradáveis vão reduzir. Então você tem que se retirar, né, de alguma atividade que estiver fazendo, você dá uma pausa, seja no que for, e aí tem situações em que isso vai ser um pouco mais difícil, mas você tem que procurar, talvez, se sentar num canto e prestar atenção na sua respiração. Veja que ela ficou mais pesada e mais acelerada e vai regularizando aos poucos. Se você tentar fazer a respiração que está acelerada ficar lenta de uma hora para outra, você pode ficar sem ar. Então é aos poucos que isso vai diminuindo. E aí você pode fechar os olhos, se concentrar na sua respiração e aí faça ela ficar mais longa e mais pausada. Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Com a prática você vai descobrindo o jeito de fazer isso melhor. Não tem muita instrução para dar, você tem que ir descobrindo a sua maneira. Então, você vai começar fazendo essa concentração aí só na respiração. Tente não pensar em nada. Os pensamentos que vierem, você tenta jogar eles para fora e volte a concentrar na respiração. Depois de alguns minutos, você sentir que já melhorou um pouco essa parte, aí sim, você tenta equilibrar os seus pensamentos. E aí, o segredo disso é o seguinte, é você não tentar ficar ali naquela hora analisando as coisas. Por que você ficou ansiosa ou ansioso? Por que aquilo acontece sempre? Como combater aquilo? Não é o momento, você não está numa condição apropriada para isso. Então tente apenas focar numa coisa simples, que é repetir uma afirmação positiva, que é como se fosse um antídoto para aquilo ali que você está pensando. Essa afirmação,
é bom que você tenha já preparada de antemão uma frase que você sinta que vai funcionar bem ali na hora. Pode ser uma coisa tipo, isso vai passar, isso está passando. Ou então, se você, por exemplo, tem a tendência de achar que está enlouquecendo naquele momento, você fala, eu não estou enlouquecendo, isso é só uma crise de ansiedade. Se você fica com medo de alguma coisa te ameaçando, você pode falar, não tem nenhum perigo real, eu estou só nervosa. Qualquer coisa assim que você sinta que vai contrabalançar aí os pensamentos negativos do momento. Então, repetindo o que eu falei, né, se você tem isso com frequência, você precisa de fazer um tratamento para ansiedade, mas isso aí é parte do que você vai fazer para combater e perder o medo dessas crises. Elas vão perder força se você sentir que desenvolveu uma maneira de lidar com elas naquele momento ali crítico. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.